Recentemente no Twitter rolou quase uma guerra mundial lá por causa de CGI, especificamente por causa desse frame aqui do trailer do Flash. E o que eu quero aqui com vocês hoje é justamente bater um papo sobre CGI. Então, para começar, o que é CGI? Bom, CGI nada mais é do que uma sigla em inglês para o termo Computer Graphic Imagery, ou seja, imagens geradas por computador. É a famosa computação gráfica, né? E esse termo ele foi cunhado por um cara chamado William Fetter, que trabalhava para a Boeing na década de 60. Ele era diretor de arte desse local. Mas até então, na década de 50 e 60, o CGI ele servia somente para fins acadêmicos e militares, até porque a capacidade de processamento dos computadores da época era muito baixo. Então, não tinha nenhuma ideia de como você ia usar aquilo para entretenimento. Até que, claro, na década de 70, com o avanço da tecnologia, o CGI passou a ser utilizado para entretenimento, e um dos primeiros filmes a utilizar CGI foi o Star Wars Uma Nova Esperança, mais precisamente na cena em que Luke Skywalker vai destruir a Estrela da Morte. Mas foi pouquíssimo tempo, foi utilizado em apenas 40 segundos das cenas do filme, e de resto foi tudo feito com efeito prático, né? Com maquete, jogo de câmera, jogo de luz, isso tudo que a gente já sabe e que eu particularmente sinto falta em alguns filmes, e eu tenho certeza que você também deve sentir. Bom, o tempo foi passando e chegamos nos dias atuais, onde o CGI se popularizou tanto que na maioria esmagadora dos filmes de Hollywood é utilizado computação gráfica. É até difícil você falar um filme hoje em dia em que não tem utilização de CGI, sabe? Até mesmo em efeitos práticos são utilizados CGI, seja para fazer uma inserção de uma fumaça, seja para fazer a inserção de mais grãos na imagem, de mais faíscas, de mais fogo, e obviamente para criar personagens e criar histórias. Sem o CGI nós não teríamos o universo cinematográfico da Marvel da maneira que a gente tem hoje, nós não teríamos o Thanos com aquela baita qualidade de produção, nós não teríamos o Hulk, nós não teríamos o David Jones em Piratas do Caribe, não teríamos animações 3D, filmes como Rei Leão, por exemplo, seria impossível de se existir sem o CGI. Mas claro que grande parte da reclamação hoje em dia vem de empresas como a Marvel, por exemplo, de que utilizam CGI excessivamente em cenas até que não precisam e eles utilizam. E aí vem a grande questão, por que utilizar tanto CGI? Bom, se tratando da Marvel, por exemplo, em que eles fazem um filme basicamente a toque de caixa, em que se um atrasar no calendário, todos os outros filmes vão ter que ser adiados, eles basicamente usam CGI para poder acelerar a produção, especificamente quando estava na pandemia, em que vários atores gravavam as cenas separadamente. Direto a Marvel faz isso. Em No Way Home, quando tá o Tobey, o Andrew e o Tom conversando pela primeira vez, aquela cena ali cada um gravou separadamente. Obviamente, aquilo ali não foi por conta de pandemia, foi para não ocorrer vazamento. Mas é nítido nessa cena em que cada um gravou separadamente, porque você não tem um plano aberto com os três juntos, é sempre close na cara de um, close na cara de outro, e isso vem ocorrendo direto. Em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania aconteceu isso, e você nota, e é bizarro. E aí nós chegamos num outro ponto que eu quero falar com vocês, que é até que ponto um CGI incomoda? Depende do filme, depende muito da produção, depende da cena, depende de N fatores. Filmes como Rei Leão, por exemplo, que é 100% feito em CGI, obviamente, se tiver mal feito, a gente vai perceber e vai incomodar a gente do início ao fim. Se é um filme em que 10%, 20% dele é feito em CGI, se tiver uma cena ou outra ali que tá um pouco mal feito ou não, beleza, vai incomodar a gente sim, vai nos desconectar da história naquela cena em específico, mas eu acho que a experiência como um todo não vai ser prejudicada e nem tem que estragar, porque a gente não precisa julgar o filme por apenas uma cena, mas sim pela obra inteira, sabe? Você tem um baita trabalho dos atores, dos diretores, dos cinematógrafos, dos figurinistas, da edição, da montagem. Então se você tem um filme que você acha horrível, eu te garanto que não é só pelo CGI. Existem N fatores, existem N elementos em uma obra que você pode analisar e pode criticar. A sua experiência ela não tem que estar 100% focada somente em computação gráfica. E eu não tô aqui dizendo em momento algum que você não deve, que você não pode criticar o CGI de uma obra. É óbvio, você deve, você pode criticar uma computação gráfica, você deve fazer isso, mas você precisa saber criticar, e isso nos leva para o último ponto desse vídeo, que é o que faz um CGI ser ruim.
Numa imagem gerada por computador, nós vamos ter N elementos ali. Então a gente vai ter o modelo 3D, vamos ter a textura, vamos ter luz, sombra, vamos ter a aplicação desse objeto ou desse personagem no cenário, vamos ter a interação desse objeto ou desse personagem com os objetos ao seu redor, você vai ter movimentação, então tudo isso implica no resultado final da computação gráfica, e é esse o ponto que eu quero chegar com a galera que critica excessivamente o CGI, que é a pessoa não saber criticar. Você chegar e falar, esse CGI tá ruim, ou esse CGI tá bom, isso não quer dizer nada. E eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque eu sou um profissional da área do audiovisual, eu sou designer gráfico e sou editor de vídeo. Obviamente eu não sou editor de Hollywood, eu não mexo com VFX, eu não mexo com CGI, mas eu sei muito bem que se você chegar pra mim e falar um vídeo seu tá bom ou um vídeo seu tá ruim, isso pra mim não vai querer dizer nada, porque você não citou nenhum elemento do vídeo em que eu possa melhorar, ou nenhum elemento do vídeo que você não gostou. Tem vários elementos aqui nesse vídeo mesmo que você pode criticar. Você pode falar, a imagem não tá tão boa, o som não tá tão bom por causa disso, disso e disso, a sua iluminação não tá boa, o jeito que você fala não é legal, a sua postura no vídeo não é boa. Então tudo isso são elementos que você pode criticar dentro do meu vídeo, assim como no CGI. Então eu vou pegar um exemplo recente aqui, que é a She-Hulk. Por que tanta gente criticou essa personagem? Muita gente não sabe, mas eu vou falar. A própria texturização dela, da pele dela, não tá legal. Parece uma pele de plástico ali, um bagulho de porcelana. A movimentação dela tava esquisita. E obviamente a She-Hulk cai em uma coisa chamada Vale da Estranheza, que é um assunto meio longo, e se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso. Então olha quanta coisa você consegue descrever, e se o profissional que fez aquele modelo 3D ouvir isso, ele vai nos pontos certos e vai conseguir melhorar de repente. E eu vou falar, você não precisa ser um profissional da área, você não precisa estudar sobre isso, você não precisa comprar vários livros sobre computação gráfica para poder aprender a criticar. É só você olhar, parar por 2 segundos e analisar o que isso aqui está me incomodando. É a movimentação? É a textura? O que é? Mas bom, tudo que eu disse aqui não serve somente para CGI, serve para qualquer obra do audiovisual ou qualquer obra literária. Eu acho legal a gente fazer esse exercício de se questionar o porquê das coisas. Se você gosta ou não de um livro ou de um filme, se questiona o porquê que eu gostei disso, por que eu não gostei daquilo, por que tal cena me incomodou, por que tal cena eu achei bacana e tal. Eu acho muito legal a gente fazer esse exercício e colocar a nossa cabeça para funcionar através do entretenimento, através da arte, porque isso tem um poder de influência na nossa vida enorme e vocês não sabem o quanto.